E hoje nós vamos abrir um novo ciclo sobre a restauração da visão, não é? A restauração da visão. O desafio e a necessidade de restaurarmos a nossa visão, a nossa percepção espiritual do que Deus está fazendo e quer fazer. Então, esse mês de maio, nós vamos trabalhar esse tema, né? Vamos desenvolver esse tema. O mês de maio é um mês de muitas atividades na vida da Igreja Metodista no Brasil, é um mês da oferta missionária. Então, até o final do mês, a gente tem um alvo de oferta missionária, é uma mobilização nacional que a igreja faz. É o mês do discipulado, é o mês do coração aquecido. Né? A gente vai ter aqui no dia 27 de maio, né, uma concentração muito especial, né, lembrando a experiência do coração aquecido. E nós vamos, então, exatamente nesse mês, trabalhar sobre a visão, a nossa visão. Antes de eu começar a falar, apresentar meus pais que estão aqui, né? Estou sempre falando deles aqui. Meu pai, seu Valdete e Dona Neide estão ali do lado da Denise, né? Então a igreja já conhece, quem não conhece, né? Tá apresentado, né? São bem-vindos, vieram aí rapidinho, já estão indo embora na quarta-feira. Então, sobre a visão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Achou, Vinícius? Vai chegar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem lembra de um cheiro que... Olha aí, tá aí a nossa... Vai chegar ali. Quem se lembra, pode deixar aí durante a pregação, tá, Vinícius? Pode deixar exposto aí. Quem se lembra de um cheiro que te remete a algum lugar? O Albano estava me dizendo outro dia do cheiro de Portugal, né, Albano? Quando chega lá tem cheiro diferente, Albano? Tem, você sente o cheiro. Dá para descrever o cheiro? Não, né? A Cláudia também sente, né? Quem sente o cheiro da sua terra? Tem alguém que sente? Sente, Erika, né? As pessoas que moram no exterior, né, minha cunhada morou no exterior, também tem essa coisa de sentir o cheiro. Tem alguns lugares que não cheira muito bem, não é verdade? Mas, assim, outra coisa, quer ver? Deixa eu falar de uma outra experiência. Paladar. Quem lembra de uma comida que, assim, mexe com você, assim, que te remete a um tempo? Por exemplo, bolinho de chuva me lembra a minha infância. Né, que minha mãe fazia bolinho de chuva, né? Eu falei aqui outro dia, falei lá em Teresópolis, falando sobre esse mesmo tema, que na minha terra, no fundo da minha casa, tinha um pé de siriguela. Quem lembra de siriguela? Quem conhece essa fruta aqui? Conhece? Algumas, o nome é esquisito, né? Hein? É Minas, na Bahia também tem, no Nordeste é porque a minha cidade é quase Bahia, né? Siriguela parece uma azeitona, é um pouquinho maior, e ela fica, quando está madura, laranja, é uma delícia, assim, é um negócio espetacular. Né? Lá no Nordeste tem outro nome, tem siriguela também, né? Mas em Pernambuco eu acho que tem outro nome. Bom, você lembra uma comida da tua infância? Quem lembra? Lembra? Uma coisa assim, você já passou na rua e passa alguém com um perfume que você olha e fica achando que é alguém que você conhece? Aí você diz assim, uai, fulano está aqui, e você procura e não acha, porque o perfume é igual. Tem pessoas que usam o mesmo perfume a vida inteira, então fica a marca dela. Isso fala dos nossos sentidos, não é? Da nossa percepção natural. Né? A gente capta a realidade externa através da visão, da audição, do paladar, do tato e do olfato, não é? A gente capta a realidade a partir desses 5 sentidos. E se isso é natural e muito, muito bom, é verdade também que a vida espiritual, a vida com Deus, é captada pelos sentidos espirituais. Ou seja, da mesma forma que nós temos sentidos naturais e orgânicos, físicos, nós temos sentidos espirituais. A Bíblia diz que a realidade espiritual só pode ser discernida espiritualmente. Coisas espirituais precisam ser discernidas espiritualmente. E quem falou disso pela primeira vez na teologia, na história do povo de Deus, dessa forma, chamando de sentidos espirituais, foi o reverendo John Wesley, que escreveu um compêndio sobre isso, sobre o despertar dos sentidos espirituais. E ele chega a afirmar que se você não tiver os seus sentidos espirituais despertados, você não vai conseguir entender a revelação de Deus. E eu quero falar sobre isso, e nós vamos falar sobre isso nesse mês.
sobre o despertar da visão, que é nada mais, nada menos do que um sentido espiritual. A capacidade de ver, não do nosso ponto de vista, não a partir do nosso background cultural, histórico, mas a partir do que Deus mostra. E eu não sei se eu vou conseguir falar tudo que eu tenho preparado para hoje. Se eu não conseguir, a gente continua numa próxima semana, não é? Como a gente tem um mês inteiro pela frente, dá para a gente compartilhar num outro momento. Então, eu vou começar por Ezequiel 37, que eu ministrei aqui hoje de manhã, ministrei para os ministérios, e depois a gente vai para outros textos. Ezequiel 37 é um texto, a experiência de Ezequiel é uma experiência clássica para a gente. Ezequiel 37, mesmo assentados, diz assim, Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Eu vou tentar hoje falar sobre Ezequiel e sobre Moisés. Ainda há outros 3 personagens sobre os quais eu quero falar com vocês, mas vamos tentar ficar nesses 2. Diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei, e o que ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém. Que o Senhor nos abençoe. A experiência de Ezequiel é a experiência de alguém que está vivendo no exílio. A experiência de Ezequiel é a experiência de alguém que está no meio de uma comunidade que perdeu a esperança. Que está no meio de uma comunidade, é a comunidade dos exilados, que estão exilados na Babilônia, e perderam a esperança de voltar para suas casas. Começaram a assimilar a cultura do lugar, começaram a assimilar os hábitos, as crenças do lugar, porque já tinha passado muito tempo e eles começavam a achar que não tinha mais o que fazer. Começavam a achar que não tinha mais esperança. E Deus levanta Ezequiel como um profeta, que está lá exilado também, para poder despertar o povo que a promessa de Deus não vacila, que aquilo que Deus promete, Ele cumpre, amém? Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E Ezequiel, então, tem uma visão espiritual. Ele vai ter várias visões ao longo do livro, a gente pode acompanhar, mas ele tem uma visão, e Deus dá para ele uma visão de um vale de ossos. E quando ele começa a descrever esses ossos estão sequíssimos. É assim que ele descreve. Era um vale de ossos sequíssimos. Quando a gente diz que uma coisa está sequíssima, a gente está dizendo o quê? Hein? Não tem mais esperança para isso. O estado de decomposição estava muito avançado. Ou seja, quando ele diz assim, está sequíssimo, é porque ele não via nenhuma esperança. Provavelmente esses ossos estavam largados lá, sem muita conexão, né? O tempo, a visão que ele tem é uma visão de uma coisa absoluta, de uma morte absoluta. No entanto, a gente conhece o texto e vai ver o final do texto, que no final do texto, dali se levanta um exército poderoso, ou seja, há uma discrepância gigantesca entre o que Ezequiel vê e o que Deus vê.
E o interessante é que Ezequiel está tendo uma visão espiritual. É uma visão espiritual. Ele não está, de fato, concretamente, fisicamente, num vale de ossos. Deus não levou a ele num vale físico de ossos. Não. É uma visão espiritual. Mas na visão espiritual, no lugar espiritual, Ezequiel olha com olhos carnais. Entendeu? Mesmo exercendo uma aptidão e uma condição espiritual, o olhar de Ezequiel é carnal, porque ele não consegue ver nada além do que ossos sequíssimos. A gente precisa se dar conta, quando a gente quer restaurar a visão espiritual, que a nossa visão, nós temos uma séria tendência de sermos condicionados pela nossa leitura pessoal. A gente precisa começar, de certa forma, a questionar se a visão que a gente tem das coisas, da vida, da realidade, do nosso casamento, da igreja, do meu irmão, da minha irmã, da pessoa que está perto de mim, ela é uma visão espiritual mesmo, se eu estou vendo como Deus, ou se eu estou vendo a partir dos meus pressupostos. Provavelmente, quando Ezequiel olha, ele diz assim, é Israel, está sequíssimo, não tem mais o que fazer. Porque esse era o contexto que ele estava vivendo. Esse era o ambiente que ele estava vivendo. Essa era a crença opressora e limitadora que o povo de Israel estava vivendo naquela época. Eles não conseguiam ver nada além de ossos sequíssimos, ou seja, a morte chegou ao seu extremo, não tem o que fazer. E é interessante que, às vezes, nós repetimos essa trajetória de Ezequiel, quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para as circunstâncias, quando nós olhamos para o nosso desenvolvimento pessoal, e mesmo, às vezes, se assumindo de um lugar espiritual, a gente diz assim, não tem mais jeito. Eu já orei, eu já busquei, eu já jejuei, e não tem mais jeito. Eu quero te dizer, tome cuidado, porque o profeta, tendo uma visão espiritual, ele conseguiu ser carnal. Ou seja, ele, mesmo sendo profeta, mesmo sendo um homem de Deus, ele precisou que Deus despertasse a visão espiritual dele, porque ele não conseguiu ver o que Deus estava vendo. E um primeiro sinal para a gente restaurar a visão é a gente assumir que há situações que a gente não está vendo direito. Há situações que a gente não está conseguindo enxergar. E ao invés de dizer que os ossos estão sequíssimos, talvez é melhor não dizer nada. Perguntar, Senhor, o que o Senhor está querendo me mostrar? Entendeu? Senhor, o que essa situação significa? Qual é o recado? Como é que o Senhor está vendo isso? Porque quando eu declaro a minha visão, quando eu assumo a minha visão, eu corro o risco de me fechar para o que Deus quer mostrar. É interessante que Deus está num trabalhar com Ezequiel e Deus pergunta para ele assim, Ezequiel, esses ossos podem voltar a viver? E o que ele responde, gente? Hein? O que está escrito aí? O senhor é que sabe. Ele acredita que os ossos podem voltar a viver? Hein? Vocês acham que ele acredita? De jeito nenhum. Deus pergunta para ele, a primeira coisa ele diz que está sequíssimo. Quando Deus pergunta, ele diz assim, o senhor é que sabe. Como que ele diz assim, eu vou me meter nisso? O senhor é que sabe. Eu vou dizer para Deus que eu não acredito? Eu estou aqui no meio de uma visão espiritual e vou dizer para Deus que eu não acredito? Mas essa é muitas vezes a nossa realidade. A gente chega à presença de Deus, a gente está diante da presença de Deus, mas a gente não acredita que Deus pode mudar o quadro. Não é? A gente não acredita. Eu me lembro de um irmão querido, né, irmão Jazanias, na primeira igreja que eu fui pastor, né, de tempo integral, ele estava no conselho regional da igreja e o carro dele foi roubado. Né, um carro bonito, uma caravana antiga, mas muito bonita. E ele entrou mexido, porque ele tinha um carinho com aquele carro. Né, a gente estava se conhecendo, eu tinha sido nomeado, mas não tinha ido ainda para a igreja. Né, a gente se conheceu no ambiente do concílio. Ele chegou para mim com os olhos cheios d'água, dizendo, pastor, roubaram meu carro, tal, mas eu creio que Deus vai me devolver meu carro, pastor, e tal. E eu olhei para ele e disse, irmão, vamos orar, mas não vou dizer para vocês, eu não acreditava mesmo que ele ia recuperar aquele carro, de jeito nenhum. Ele dizia assim, meu carro vai vir impecável, pastor, intocado. Né? E não é que Deus deu o carro dele de volta mesmo. Mas eu confesso que eu não acreditava. Em Belo Horizonte, não é? Difícil. O carro dele ficou estacionado, parado, num lugar, perto daquele lugar, vários dias. E parece que é uma estratégia que se usa aí, né? Você
deixa o carro parado, rouba, deixa o carro parado num determinado lugar, porque aí se tiver seguro, o seguro dá para o perdido, a polícia dá para o perdido, e depois você vai lá e pega ele, sai da mira. Entendeu? E parece que aconteceu aquilo com o irmão Jazanias. Mas ele recuperou e eu não acreditava. Às vezes a gente está diante de Deus, a gente tem um conteúdo de fé na vida, mas a gente não consegue perceber o que Deus quer fazer. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tenho fé e ainda coloco dúvida, aí é que o negócio fica difícil mesmo. Não é? Eu não consigo ver o que Deus quer fazer. Eu não acredito, ainda ponho dúvida. Quer dizer, quando Deus restaura a nossa visão, a gente não somente passa a ver de uma nova perspectiva, a gente ganha um novo olhar sobre a situação, como nós somos enriquecidos de uma porção de fé que nos leva a crer que para Deus não há impossíveis. Amém? Fala comigo assim, para Deus não há impossíveis. Deus queria gerar essa fé no coração de Ezequiel. Ezequiel, querido, é possível sim, veja como eu estou vendo. E aí Deus diz para Ezequiel, então Ezequiel profetiza sobre esses ossos. E eu fico imaginando o esforço de fé de Ezequiel para profetizar. Profetiza Ezequiel tendões, carne, músculos, pele. E o texto diz que houve um barulho de ossos batendo com ossos. Quem pregou essa mensagem aqui há uns dias atrás foi a irmã Edmeia. E ela foi muito usada por Deus pregando essa mensagem. Se você quiser, é só você entrar lá no canal e procurar lá o sopro do Espírito da irmã Edmeia. Foi muito usada por Deus pregando essa mensagem. Eu estou inspirado na palavra dela. Estou inclusive repetindo algumas coisas que ela disse aqui. E osso com osso batendo e tal, e aí de repente aconteceu um milagre. Os ossos que estavam sequíssimos, espalhados, agora tinha carne, tinha pele, eram corpos agora. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Que diferença há entre ossos sequíssimos e defunto? Na prática, tem algum efeito? Hein? Se você for olhar direito, dá até mais trabalho, né? Porque os ossos secos não fedem mais. Agora, corpos cheios de carne, mas morto, daqui a pouco vai começar a feder. Daqui a pouco vai começar a entrar no estado de decomposição. E Ezequiel profetiza e aparentemente ele para. E Deus diz assim, profetiza agora o Espírito sobre os ossos. E aí quando ele profetiza o Espírito vem e traz vida para aqueles corpos. A terceira coisa que a gente precisa dizer nesse primeiro passo aqui de restaurar a visão, é que quando Deus restaura a nossa visão, a gente recebe de Deus, primeiro, um olhar diferente, segundo, uma fé ativa, e terceiro, uma perseverança para profetizar até que o milagre se realize por completo. Eu estava falando com os ministérios de louvor e de intercessão agora mais cedo, não é? Que às vezes a gente se move em fé para determinadas coisas e a gente fica espantado com o barulho dos ossos. Mas a gente para antes da hora. É para continuar profetizando e a gente para, porque assim, já tivemos um esforço, já teve um milagre, só que não resolveu nada. A gente viu o poder de Deus, a gente viu a manifestação de Deus, mas ainda são mortos. Quando a gente recebe uma visão nova, a gente recebe junto com essa visão perseverança para viver a visão. Perseverança para continuar pregando, profetizando, até que a visão se realize por completo. Amém, irmãos? Então diga para o teu irmão assim, profetiza até se realizar. Fala para ele. Completamente, fala com ele. Não para no primeiro milagre não, meu irmão. Não é? Não para no primeiro sinal não, continua, porque tem mais de Deus para acontecer na sua vida. É igual tem alguns crentes que têm a sua vida transformada, são salvos, são alcançados por Deus, e isso já é um baita de um milagre, mas não avança, não progride, paralisa. Não é? E aí sai de um morto-vivo para um vivo-morto. Ou seja,
ele não é mais morto, é vivo. Mas está morto no sentido de que não realiza a sua plenitude, o potencial profético que foi derramado sobre a vida dele. Ressuscitou, não é mais zumbi, não está vivendo mais no mundo e no pecado, não é morto, é vivo, mas está morto. Porque não sabe o seu propósito, não sabe a visão de Deus para a sua vida, não sabe o ministério, não aprendeu a ganhar vidas para Jesus, não aprendeu a fazer discípulos, está vivendo assim, está ali, um vivo, estocado na vida da igreja. Quer dizer, a gente precisa de uma visão profética que nos restaure por inteiro, de uma visão espiritual que nos ajude a olhar essa realidade de um ponto de partida diferente. E aí, dentro desse processo de uma visão nova, a Bíblia tem vários exemplos de pessoas que receberam uma visão nova de Deus. Eu tenho aqui outros 4 exemplos, que a gente vai caminhar ao longo do mês, mas eu queria só começar com um, brevemente, que a gente conhece bem, que é a experiência de Moisés. Quantos se lembram de Moisés aqui? Êxodo capítulo 3, né? A gente não precisa ler, a gente conhece a história, eu vou só relembrar. Moisés está vivendo como fugitivo na casa de Jetro, seu sogro. E Moisés ali se torna criado do seu sogro e cria ovelhas naquele lugar. E Deus dá a ele uma visão de uma sarça que queima, mas não se consome. Uma sarça que pega fogo, mas continua inteira. Era comum arbustos secos pegarem fogo naqueles lugares, como é comum na época do verão, que numa época que não chove muito, capim pegar fogo sozinho aqui no Brasil, é comum. Lá também acontecia, só que a sarça não pegava fogo. E Moisés se aproxima e ele diz assim: tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque a terra que você está é santa. E eu vim aqui te chamar para ir ao Egito, libertar o povo das mãos de Faraó. E Moisés começa a titubear com Deus. Mas Moisés não tem dúvida que ele está recebendo uma visão de Deus. A primeira coisa, queridos, que acontece conosco quando a nossa visão é restaurada, é que rompe-se a nossa zona de conforto. Fala comigo assim, quando você vê claramente, fala com o teu irmão, quando você vir claramente, a zona de conforto vai acabar. Porque fala a verdade, você está como fugitivo. Aí, enquanto você está fugindo, você acha uma esposa preciosa. Aí, como não basta, você acha um sogro misericordioso. Acha uma casa para morar. E um trabalho para fazer. Precisa de mais o quê, irmãos? Longe do Faraó, escondidinho lá, quietinho. Está tudo arrumado. Né? Moisés, os anos passam e Moisés continua lá bem, no bem bom dele. Porque ele achou casa, achou mulher, achou um sogro misericordioso, achou um trabalho e ficou livre das mãos do Faraó. E aí a visão de Deus diz assim: Moisés, está na hora de voltar. Vamos lá para o Egito. E o Egito é o último lugar que Moisés quer ir. Senhor, por que eu vou sair daqui? Está tão bom. Por que eu vou sair daqui? A visão de Deus, queridos, sempre nos tira da nossa zona de conforto. Porque não combina você ter um encontro real com Deus e continuar do mesmo jeito. O pastor Guto outro dia estava dizendo para mim, né, que eu já estou muito diferente de quando ele chegou aqui, né? E graças a Deus, fala comigo assim, graças a Deus, e vai continuar mudando, amém? Fala amém com força, varão, amém, amém, né? Acho que ele está orando por isso. Se eu me relaciono com Deus vivo, irmãos, não dá para continuar do mesmo jeito. Não, eu estou aqui porque o Faraó é perigoso, você não conhece o Faraó, se você soubesse do Faraó, eu não, aquele cara lá, não, mas Moisés tinha sido forjado por Deus para ser governador, para ser príncipe, não para ser pastor de ovelhas. Havia um propósito na vida de Moisés. Mas o medo da situação que ele precisava enfrentar gerou um estado de acomodação. E às vezes a gente não vive o propósito de Deus para a nossa vida por isso, porque a gente não quer enfrentar determinadas coisas.
Quando a nossa visão for restaurada, querido, a gente vai estar sempre num lugar que nos confronta. Quando começar a ficar bom, quando começar a ficar confortável, você vai ter uma nova visão. Deus vai ampliar e vai ficar de novo apertado. Amém? Fala comigo assim, deixa eu ver se você está comigo. Eu recebo. Só um pouquinho recebeu. É verdade, é verdade. Rompe-se a zona de conforto. A visão de Deus toca nas áreas onde eu preciso de tratamento. Voltar ao Egito era assumir a miséria dele, era assumir a carência dele, era assumir que ele tinha errado, que na juventude ele tinha sido afoito, impulsivo. Voltar ao Egito, no caso de Moisés, era assumir o propósito profético para a vida dele, de ser príncipe, de ser líder do povo de Deus. Então nós vamos ficar hoje com essas duas coisas. A primeira coisa é que Deus quer restaurar a nossa visão. Porque por mais espiritual que você possa se achar, é possível ser espiritual e continuar. Quando eu digo ser espiritual, é ter um título espiritual sobre os seus ombros. Entendeu? No caso de Ezequiel, o título é de profeta. Eu não sei qual é o teu. O meu é pastor. Né? O seu, não sei qual é, líder. Né? Crente há muitos anos, não sei. Mas ele estava numa embalagem espiritual com uma visão carnal. Deus quer restaurar a nossa visão. E a visão de Deus vai nos tirar da nossa zona de conforto e nos conectar com o propósito profético dele para a nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé? A gente vai tomar a Santa Ceia. E a gente não pode participar da Santa Ceia como um ato religioso depois dessa palavra. A gente precisa permitir que Deus trate no nosso coração. E eu quero convidar aqueles que foram confrontados pela palavra nessa manhã e sentem que precisa de um toque de Deus na sua visão espiritual. Sentem que realmente precisam que Deus abra a sua visão. Que Deus restaure a sua visão. Quem sabe você vai começar hoje, no primeiro domingo de maio, um processo de busca. E vai fazer desse mês um mês de jejum e oração, para que Deus te restaure a visão, para que Deus fale com você nesses dias, para que Deus te dê uma nova... Você não vai acabar o culto aqui agora. Isso é um chamado para o mês inteiro, para a vida inteira. Se você precisa que Deus restaure sua visão, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir ao altar de Deus, enquanto nós cantamos essa canção. Sai do seu lugar e diz assim: Senhor, eu preciso disso. Eu quero uma visão nova da minha própria vida, da vida que eu tenho contigo e dos teus propósitos para a minha vida. Pode sair do seu lugar, vem ao altar. Onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confia.